Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. Hoje eu tenho aqui duas preciosas, eu tenho certeza que vocês vão assim, olha, se agraciar e muito e vão poder beneficiar muitas mulheres, que eu sei que vocês conhecem, vão poder indicar e alcançar essas vidas. A pastora Rosane, que vocês conhecem, que já tiveram aqui, que vocês chamaram ela de volta, que eu sei. A Tânia, né? Elas pertencem à Casa de Siloé e hoje elas vão contar para nós aqui como é que é esse processo de cura na simplicidade de Cristo. Boa noite, sejam muito bem-vindas, pastora Rosane, pastora Tânia. E aí, conta pra gente, o que é a Casa de Siloé, como surgiu isso? O que isso faz? Como que as pessoas podem ter acesso? É para quê? Para quem? Essa é a pergunta. Essas aí, nossas dúvidas. Essa pergunta aí, melhor a pastora Tânia para responder. Porque é algo que nasceu realmente no coração dela. Uau. Né? É um presente de Deus, a Casa de Siloé, né? Pastora? Realmente é um presente que Deus colocou no coração dela. E ela aprove ao Senhor, ela realmente repartir com a gente, né? E é um privilégio a gente estar ali dentro da Casa de Siloé. Uau, eu faço ideia. É lindo. Então, ela surgiu mesmo para as mulheres. Uhum. E é um projeto exclusivo para mulheres. É para mulheres. E ela trabalha com a tua emoção. O teu emocional lá no teu passado, lá na tua infância, lá no ventre da tua mãe. E hoje as mulheres trazem esses problemas para a sua vida hoje, né? No seu presente, querem levar para o seu futuro, e a gente ajuda elas a conseguir se livrar desse peso, dessa cadeia onde ela fica presa, aprisionada, e a gente fala que é uma cadeia de porta aberta. Desse cativeiro emocional. Nesse cativeiro emocional, e realmente ela se posiciona e ela tem uma transformação na vida dela, tem algo novo da parte de Deus. Uau! E por que o nome? Casa de Siloé. Casa de Siloé, porque Siloé significa o enviado. Então, é Jesus. Jesus é o enviado. E Siloé, quando a gente fala e lembra em Siloé, lembra em água. Né? Lembra que é o tanque de Siloé. Não, mas Siloé é Jesus. E a água que passa pelo Siloé, a água da vida que passa através de Jesus, ela veio para curar, libertar, salvar, mudar, transformar. Então, por isso, Casa de Siloé. E foi algo de Deus mesmo. Uau, então é um lugar de cura, né? E lugar de muita cura. Muita. Como o tanque, né? O tanque de Siloé era um lugar de cura. De leprosos, as pessoas doentes chegavam ali e eram saradas. E hoje, olhando e estudando a história, você vê que o tanque de Siloé hoje fica pelo lado de fora de Israel, né? Pelo lado de fora das muralhas. E aquela água do tanque de Siloé, ela passa por baixo das muralhas e ela supre a necessidade da água do povo de Israel. Uau! E aquilo ali, isso daí é muito tremendo. Ouvir, né? Que é uma água... Olha, a água que vem suprindo a necessidade do povo passa por baixo das muralhas. E Jesus passa por onde você nem imagina, que você nem autoriza, ele pode passar. Para te trazer cura, né? E a gente crê que, assim, que não existe restauração fora de Cristo. Né? Por isso o enviado, né? Casa de Siloé. Porque realmente a verdadeira restauração começa em Cristo. Né? E dentro da Casa de Siloé a gente resgata essa identidade nas mulheres, né? Entendi. É importante você essa saber... a identidade delas em Cristo, né? É importante você saber quem eu sou, né? Para que eu vim. Qual o meu propósito? Qual o meu propósito, né? E a Casa de Siloé resgata tudo isso. A identidade, porque a gente entende que em Cristo está a verdadeira restauração. Então, vocês são facilitadoras dessa reconexão, né? Sim. Uau, que tremendo. E lembrando que quando fala assim, Casa de Siloé é a igreja, onde fica a Casa de Siloé? Que a gente quer ir lá, né? Visitar. Não, Casa de Siloé não é uma igreja. Casa de Siloé é um presente de Deus e nós trabalhamos com as igrejas. Sim. Então, qualquer denominação religiosa pode vir participar na Casa de Siloé, que vai ser bem-vinda. Ou até sem religião também, né? Geralmente é para as cristãs. Sim. Porque a gente traz a Casa de Siloé. Isso aí está fazendo acepção de pessoas. Não, é porque o conhecimento da palavra, né? O aceitar Cristo, o conhecimento vai te trazer a salvação para você e a cura. Então, não tem cura fora de Cristo, fora do entendimento. Então, uma pessoa pode chegar ali e sair mais doente do que
que ela chegou, porque ela vai ficar confusa. Entendi. Porque realmente a palavra Porque de Deus são- confunde. Sim, porque você são não bases entender. cristãs, né? Ela, Então- porque ela não vai entender o processo todo que vai ser aplicado ali. Então, ela precisa realmente Ter um ter fundamento um cristão. fundamento. Ela Isso. precisa ter Cristo. Entendi. Né? Porque tudo começa em Cristo. Fora dele não existe. Né? Então, assim, ele é a porta. Né? E a gente vai cooperando, né, com ele, né? Nos deixando ser usada por ele para poder trazer essas mulheres para uma transformação, Ai, que lindo. para uma mudança, né, de vida. E, meu Deus, são muitas que já passaram por ali. Muitas. E é bom que aí os maridos que estão com as mulheres aí meia com algum problema, pode mandar para casa de Siloé que a gente dá jeito lá, É, né? Sim. Estão querendo internar a mulher, ou separar, separa, não. Não separa, Tenta não a casa de interna. Siloé antes. Isso. É, Mas é verdade, assim, É, sim. cada casa de Siloé, né, pastora, é assim, meu Deus, surreal. Não tem como você falar assim, não, agora você fala assim, nossa, essa casa foi um dos extraordinários. Quando vem a outra, Melhor. aí você fica, ai, Jesus, né? Que é isso? E realmente tem pessoas que chegam ali, às vezes, a ponto de realmente falar, não, é a última chance minha. Eu vim aqui Seja a por última casamento, seja para em outras Com áreas. depressão, né? Sim. Muitas chegando com depressão. Muitas. Que, querendo, não querem mais viver. chance. Mas eu acredito que o casamento seja o mais crítico, né? A toda a área, viu? A área de É, abuso também é abuso muito é muito forte. forte. Muito forte a área de abuso. Acho que é a área A mais principal. forte, né? Abuso. Uau. Tá, e como funciona? Por exemplo, se eu quiser, me interessei e quero fazer parte, e daí? Fazer parte como ser ajudada pela Casa de Sim. Siloé, né? Quer fazer Participar uma casa do- de Siloé. Não, quero participar do processo de cura. Isso, participar, ir lá Isso. fazer. A gente tem uma casa de Siloé por mês. É uma vez, é uma só. É um programa, é né? um programa por sábado, é um sábado, Um dia só. das 9 da manhã às 9 da noite. Tá. E você vai entrar lá no nosso Instagram da Casa de Siloé, e ali você acha o meu telefone. Então, é direto comigo. Chama não... Casa de Siloé. Casa de no Siloé. Instagram. Nós vamos Isso. deixar aqui para as pessoas. E daí ela entra lá, Com a pega o pastora meu, Tânia. meu WhatsApp Aham. e me chama. Por quê? São só 16 mulheres cada vez. Só tem 16 vagas. A gente por abre mês. a gente abre a vaga e encerra muito rápido. Então, as pessoas já têm uma lista de espera. A gente tem um grupo, eu coloco a pessoa lá, e aí ela fica ali aguardando, eu coloco, vai ter Casa de Siloé. Aí elas correm, né, para fazer. Claro. E assim a gente faz. Por quê? E é uma imersão, na verdade. né, A dia Casa a de dia. Siloé é colo, entendeu? A gente está lá trabalhando em 19 mulheres Uau. para 16. Então, ela chega lá, ela vai ganhar colo mesmo, Sim. entendeu? É dar colo, é ouvir elas, é chorar com elas. Então, É confronto, bem, muito confronto. não é muito fácil não, hein? Cair na mão É. da pastora aí, Rosânia. Na minha eu sou mais Adoro. boazinha, entendeu? Eu gosto de confronto, adoro. Não, então, ó, eu já sou mais boazinha, assim, vê, o jeitinho Aham. meu, né? A pastora também sou. Rosânia. Eu Pastor também é como sou, eu. gente. Faca na bota, joga no precipício. Sou Mas assim também, pastor. mas é porque a gente entende que assim, a gente vai lidando, É. né, e aprendendo, né, nessa caminhada que realmente que sem exposição, né, enfrentamento, não existe restauração. Não, claro que não. Né? Não existe. Quando o Senhor perguntou para Adão onde você está, né? Quer dizer, em que forma você se encontra, né? O que Adão fez? Ele se escondeu. É o que a maioria faz. Se esconde. E ainda culpou Né? a Eva. E ainda culpa o outro. É o que as pessoas fazem. Realmente, Acham culpado. elas não assumem, né, responsabilidade pelos seus Exatamente. próprios atos. Aí joga para o outro. Aí a primeira fala o quê? Esconder. Mas não. Tem uma frase que diz, ou você vive a sua restauração, ou você mantém a sua reputação. Os dois juntos não dá certo. Uau. Né? Então, assim, tem que expor mesmo a ferida. É. Né? Tem que expor. A gente fala, né? Eu falo na Casa de Siloé assim, ó. Você já viu quando você era criança? Hoje, o modernismo, ninguém mais se machuca, né? Sim. Eu falo toda a vida Aham. isso. É verdade. Eu, quando era criança, vivia caindo. Não aprendi nem a andar de bicicleta, que eu tinha medo. Eu também. Né? Andava de patins, o joelho era ferida. Aham. Não era machucado, que a E gente quando fala... feria, vinha com aquele mertiolate Não, aí. é o que eu ia falar agora. E aí, quando caía, a mãe chegava, vem, já vem gritando que já tá doendo, preferia mil né? vezes ficar pintado com aquele Exatamente. mercúrio do que aquele mertiolate, né? Sim. Porque Então, o mercúrio doía. quando você chega na Casa de Siloé, a gente fala, tá preparado para Pro cirurgia? mertiolate. Para cirurgia de Jesus, né? Então, ele vai pegar água oxigenada
nada, vai tirar, limpar aquele pus e dói para tirar aquele pus, não dói? Dói. Dói. Deus. E depois ele vai colocar o mertiolate e ele vai começar o processo de cura. Você está disposta a isso? Porque se você não está, você pode ir embora. Sim. A gente já fala para ela, não está disposta? Pode ir embora. Não precisa ficar aqui, você não é obrigada a ficar nesse lugar, porque quem quer a cura é você, né? Não é eu. E daí, eu disse, porque hoje não tem mais o mertiolate. Mas acontece de alguém Eu ir falo, embora? não tem. Não, Não, nunca foi nunca nenhuma. foi. Eu ia falar isso agora. Nunca foi. Já chegou algumas ali que quando, assim, tipo, ganharam de presente sem saber para onde estavam indo. Aham. E quando chegar lá, já foram confrontadas na chegada, né? Sim. Nossa, E aí, já querendo ir embora, daí a gente chama, explica. Explica. Aí dá, ó, você vai ficar pelo menos na primeira Ministração. ministração. Se você não se sentir bem, não é isso que eu quero, você é livre para ir embora. Mas dá uma oportunidade da primeira ministração, porque a gente trabalha com barro na primeira. A gente dá o barro para você trabalhar nele e começar a tirar a sujeira. E aí a pessoa começa a ser confrontada com aquele barro ali no emocional dela e ver quantas coisas ela tem que tirar. Que a gente enche de sujeira, né? Claro. Quantas coisas. Aí ela vai, e aí por fim ela não vai mais embora, ela fica. E o Senhor faz a grande obra. Uma grande obra. É porque depende muito do posicionamento de cada pessoa. A gente leva, né, as pessoas a se posicionarem dentro da Casa de Siloé. O tempo todo. A pessoa precisa se posicionar. Porque através do posicionamento vida é só dela. posicionamento, Sim. É que São ela as vai. decisões que eu tomo, né? Sim. Você decide, quer ser feliz ou quer chorar? É, exato. Sim. É. Como que você quer viver? E vocês têm como contar como que é o roteiro lá dentro, assim, mais ou menos? Como que- Ixi. Ou é. não? É surprise. Surprise. É só lá. Nós temos um ditado na Casa de Siloé. O que acontece na Casa de Siloé Fica na casa é de igual, Siloé. igual Vegas. Ó, é isso aí. E assim, ó, o mais importante de tudo que a gente fala, e aí, eu sou boazinha, né? Eu falo que eu sou boazinha. E eu sou boazinha. Mas, mas tem que ser só boa, tá? Boazinha. Boazinha não. Não, é Tem só que ser boa. só boa, só boa. E aí eu falo assim, gente, tudo que acontece aqui dentro, quem trabalha com a gente, porque as pessoas acham que a Casa de Siloé é igual um encontro que você vai de igreja. Eu faço esse mês que vem eu trabalho. Aham. Né? Eu posso trabalhar agora, eu já fiz? Não, a gente tem uma equipe fechada. Ah, isso é uma panelinha? Não. É uma equipe fechada, Porque é preparada, instruída né? e Sim. preparada para tudo que vai acontecer na Casa de Siloé. Claro. Então, tudo que a gente ouve ali, e são muitas coisas que a gente ouve, é obrigada a ficar ali. Se alguma das nossas obreiras falar lá fora o que aconteceu com alguém, ela é convidada a se retirar, ela não fica mais. Então, quem faz a Casa de Siloé, eu falo, gente, você só pode publicar algo que é seu. Quer contar o teu testemunho? Você é livre, eu posso contar o meu. Mas não fala nada de ninguém que você ouviu aqui dentro. Para ninguém. Mas só que elas podem falar. Como que eu vou saber se vai falar ou não? Sim. Então, aí, nessa parte, é ali Deus. Aí eu falo, se você falar, você está condenado ao inferno. Entendeu? Porque você não tem essa autorização. E quando a gente não tem autorização e a gente fala, a gente desobedece. Peca, Então, né? quem é que é o pai da desobediência, da mentira? É Satanás. Aí ela já fica assim, ó, eu já assusto, né? E é verdade. Então, a gente está num lugar ali... Ela finge Onde que ela é é- boazinha, tu viu? Já jogou a outra no precipício. já Sim. joguei. Você viu? Depende, né? Depende do assunto. Então, a gente trabalha bem dessa forma. Por isso que a gente fala, o que acontece lá, fica lá. Você não tem que expor ninguém e nem nós vamos expor. E aí, como você queria saber o que acontece, a gente tem as palavras Aham. e nós trabalhamos com muita dinâmica. Sim. Então, a gente faz muita dinâmica lá dentro. Entendi. Que essas dinâmicas a gente não pode, né? Ficar Claro, falando claro. aqui, que são algo, né? Especial que Deus nos deu. E tudo que a gente faz na Casa de Siloé, a gente não copiou de lugar nenhum, não trouxe Foi de tudo lugar nenhum. inspiração Sim. de Deus. Foi né? tudo do Espírito Santo mesmo. Ele foi. A gente já ajeitou essa casa algumas vezes, Ixi, né? Sim. A gente já tirou várias dinâmicas que Sim, não era. Já acrescentamos voltou com outras. dinâmica velha que resolvemos tirar por conta. Às vezes tentamos sair de algumas, assim, falar assim, afasta de mim esse cálice, cálice. mas aí não tem jeito que Cálice seja volta. feita, não a minha, mas a tua vontade. É bem assim, né, pastora? É. Eu falo que a gente não quer, né? Igual a Bíblia. Tem Meu umas Deus. partes que a gente quer rasgar, né? Tem umas coisas que Deus pede. Quase sempre as coisas que Deus vai pedir pra gente fazer, tem que matar a carne, a gente não quer, Sim. né? Requer um sacrifício da nossa parte, então a gente não quer. Daí eu falo que eu fico negociando, né, com Deus. Eu falo assim, não, Senhor, mas olha, veja bem, e se a gente fizer assim? E se for desse jeito. Então eu falo que eu sou tão persuasiva que eu quero persuadir até Deus, né? Falando, não, mas veja, vamos negociar isso aqui, isso aqui. É. A gente não quer, a carne grita, né? Mas a gente deixa bem nítido, né, na Casa de Siloé, que é um lugar seguro. É.
É um lugar Você seguro. tá num lugar Você está seguro. num lugar seguro, onde você pode realmente se expor. E a gente fala, né, existem coisas que você nos procura em particular, que você precisa falar ali, né? Aham. Aí muitas procuras, Ai, que a gente faz legal. atendimento já lá dentro, lá mesmo, né? E as pessoas, porque precisa, como diz, vomitar. As pessoas precisam colocar para fora, né? Porque Confessar, sim, né? Umas porque, às outras para ser curada. A porque Bíblia quando, fala. Exato. isso, e quando vem para a luz, o inferno perde o domínio. Claro, com né? certeza. Então, Quando você expõe sim, aquilo, expõe. aquilo deixa de ter poder sobre você. Sim. Porque enquanto você esconde, não expõe, né, retém, aquilo está te dominando, né? Sim, Aquilo está exercendo um poder sobre você. sim. Às vezes a gente não percebe isso. E as pessoas, assim, elas precisam falar, que só de começar a falar já é o princípio da cura. Exatamente. Né? Quando o Senhor chegou para aquele cego e perguntou, o que queres que eu te faça? Quer dizer, você fazendo que pergunta esquisita, né? Ilógica, né? Falar para um cego, né? O que quer que eu te faça? Claro, que ele quer enxergar, né? Mas só que, assim, às vezes a necessidade dele talvez não seria enxergar. Né? Então, assim, não somos nós que estamos fazendo parte da casa de Deus que vai falar para o outro que é necessário para ele. Ele tem que saber a sua necessidade. Você vê a nossa arrogância, né, gente? Eu fico impressionada. Se fosse a gente ia falar assim, vamos curar o olho aí. Vamos, né? Tipo, você já vai com aquela convicção do que é melhor para o outro. A gente sempre acha que sabe o que é melhor para o outro, né? Não, mas na verdade, você vê, é arrogância isso. Você precisa saber, né, qual é a sua verdadeira necessidade. Claro, você vê a humildade, né, de Jesus, a sabedoria. O que queres que eu te faça? Aí o cego teve que falar, Senhor, que eu veja. E o Senhor espera isso de cada um de nós. Qual é a que sua a gente realmente? Fale, né? O que realmente você quer? A gente fala com o pessoal da casa, o que você veio buscar aqui? O que está fazendo aqui nesse lugar, o que você vai fazer aqui neste lugar? A gente sabe que tem gente que vai por curiosidade. Tem. Vai lá porque só quer ver o que acontece nesse lugar. Uhum. O que acontece que as pessoas falam. Mas chegam lá, elas são pegas, né? Claro. São pegas pelo que é o anzol de Jesus e ela Meu Deus. já vai aprender ali. Tem aquelas que vão realmente, como hoje eu vim, porque é a minha última chance, e eu vim fazer algo, ela não está nem aí para quem está no lado dela. Uhum. E a gente lá trabalha assim, tem as ministrações juntas, e tem os compartilhar. Então, é 2 pessoas, no máximo 3 em cada grupo. Com 2 líderes ouvindo. Então, é aquilo que a pastora Rosane falou. Se ela não quiser falar tudo sobre ela naquela hora ali, naquele momento, ela pode falar no particular. Mas a gente faz muito compartilhar. A gente dá colo. E a Casa de Siloé é um presente de Deus para a igreja e abriu muito para pastoras. Então, tem vindo pastoras de várias denominações fazer Casa de Siloé, porque hoje o ministério tem atingido, né? Tem deixado muita enfermidade no meio das pastoras. Por quê? Porque elas não são honradas. As pessoas não agradecem pelo que elas fazem. Maltratam. Realmente é verdade. Estão ali para cuidar das vidas e elas ainda não... Sim. Ainda pisam, né? Então, elas ficam ali 10, 15 anos no ministério e sendo pisada. Muita então, ferida. A gente abre as portas para acudir essas pastoras, porque uma pessoa curada, ela cura. E uma pessoa doente, ela adoece os outros. É o que eu falo. Quem é curado cura, quem é ferido fere. Fere. Então, tem vindo muitas pastoras e aí, com isso, elas estão enviando as mulheres da igreja. Uau. Então, a gente está trabalhando numa parceria assim, né? E assim, é lindo, né, quando você faz algo que você sabe que você foi chamado para fazer, né? É maravilhoso. Assim, eu amo a Casa de Siloé, né? Já tem... Eu falo que a gente só vive essa plenitude quando a gente está debaixo desse propósito, né? Quando a gente atende o chamado, né? Sim. A vocação, né? A vocação. Fora isso, o resto tudo é legal, traz uma certa euforia até, sim, mas é muito passageiro, né? E não chega nem aos pés de realmente fazer aquilo, trabalhar nas causas eternas, né? É o que eu falo. Não chega nem aos pés disso, dessa sensação que é. Às vezes a gente acha que, igual vocês, né? Estão lá cuidando, abraçando essas mulheres. E é óbvio que elas são alcançadas, mas... Eu tenho certeza que vocês são muito mais. Nossa, pastora Tânia, meu Deus, não é? A gente fica assim,
Aí é muito gratificante. Depois que acabam a Casa de Siloé, você ouve os testemunhos, né? Você fala assim, meu Então, Deus. vocês podem, sem citar nomes, claro, contar alguns relatos de cura, de libertação? Podemos. Tem bastante, vários. né? Tem. Tem? Quer Então vamos falar? contar aí, que é legal. Jesus contava história, eu gosto de história. Ah, então vamos lá. Conta aí, pastora. Falando sobre casamento, né? Tem uma menina que ficou no meu grupo, né? Que estava já praticamente separada, né? Do marido, já estava ali. Foi lá na Casa de Siloé, na verdade. Mas ela já estava com uma decisão de realmente pedir a separação. Já estava, entre aspas, se sentindo, né? Até apaixonada já por outro. Né? E foi fazer a Casa de Siloé. Bem, corajosa, hein, assim. E para a glória do Senhor, né? A gente pôde atender também em particular, né? Pontuar algumas coisas, né? Não acelerar o processo, né? Porque tem muita coisa que acontece dentro da Casa de Siloé. Então, assim, na primeira parte, né? Aí as pessoas já ficam, não, calma, gente, tem muito mais, que Deus é uma fonte inesgotável. Espera, que tem muita coisa ainda para acontecer. Né? E no final, ela saiu de lá posicionada em restaurar o casamento dela. Uau. E hoje está totalmente com o casamento restaurado. Eles estavam desviados, hoje já estão na igreja, né? A família inteira na igreja servindo ao Senhor. Glória a Deus, gente. Né? Então, tem preço isso? Não tem. Não tem. E Não é tem, muitos, né? Tanto Sim. que tem um aí que muito perdão. Então, Sim. a gente atende muitas mulheres de adultério. Ixi, é verdade. Então, elas chegam lá muito destruídas, difícil. pisadas, porque houve o adultério e elas não perdoam o esposo e querem se separar e não confiam mais. E aí a gente traz elas para a realidade. Hoje o marido é dela, quem se intrometeu foi a outra pessoa, ela precisa perdoar. Ela não vai querer que aquela geração dela vá ser rompida também pelo ato do divórcio na casa dela. A geração dela pode acontecer isso, os filhos virem a se divorciar, a separar. Então a gente traz ela para essa realidade, ela diz, não, então eu vou lutar pela minha vida, pelo meu casamento, pela minha casa. Então a gente traz isso para ela e a gente vai trabalhando. Como o perdão, né, é liberado, o casamento é restaurado por causa do perdão, né? E pessoas ali que muitas, eu tenho história do abuso, né? Uma mãe de idade já passou por um abuso, não falou para ninguém, porque o que o inimigo faz é amordaçar você para que você não fala. Então, quer dizer, ficou uma jovem, casou, nunca falou isso para o marido, teve uma vida frustrante na área sexual com o esposo, porque tudo ela achava que ela era aquela pessoa que abusou, Claro. podendo falar para o marido, para o seu esposo, que ela um dia foi abusada. Qual é o problema? Porque ela tem medo de falar isso para o marido, que ela passou por um abuso. Ela nunca falou. O que aconteceu? A filha passou por um abuso também. Mexeram na filha porque ela não pegou aquela fase ali e quebrou aquela maldição, foi trazendo para a filha. A filha não contou para ninguém. A filha dela foi abusada, o filho foi abusado, o filho virou um homossexual por causa dessa tragédia toda. E agora, uns meses atrás, aí a filha contou, se abriu, foi curada, restaurada, chamou a filha, pediu perdão para a filha, porque a filha passou por esse abuso, a filha não conseguia ter um relacionamento sexual, não conseguia casar. Hoje a filha está casada. Uau, Né? Olha quanta geração, neta, a mãe e a avó. Tá? 3 gerações. Hoje a neta está casada, está vivendo bem com o marido, perdoou o abusador dela, porque ela já tinha 4, 5, 6 aninhos, por causa que a filha falou. A filha, quando chegou em casa, que veio da casa de Siloé, falou o que tinha acontecido, a mãe se abriu. Uma senhora de quase 80 anos se abriu de tudo que tinha acontecido. Quer dizer, ela podia ter livrado, talvez. Né? Não jogando a culpa nela, porque isso tudo foi sem querer, sem saber, porque ninguém ensina. Claro. Né? A pessoa tem medo, o medo faz isso. Quando Jesus entra, o amor de Deus lança fora todo medo. Então, tem essa oportunidade na casa de Siloé. A gente vai cavar lá desde a barriga, desde a gravidez, desde como foi a gestação, como que você foi gerada, foi através de um abuso, foi de um divórcio, você sente lá dentro, você também já nasce uma criança. A rejeição já é do nascer, né? Também, E já nasce ainda sendo rejeitada por um pai. Então, a gente trabalha nessa área, a gente traz você para essa realidade com as nossas ministrações. E o livro que a gente vai ser lançando
Mulheres Curadas na Simplicidade do Cristo, em março. Ele já vai estar aí na área. Em todos os capítulos tem um testemunho do que aconteceu na casa de Siloé com alguém. Uau. Então, ele é um livro baseado em testemunhos. E... Tô falando muito aí, né, gente? Não. E tem um testemunho que... 2 até, que está lá no livro, sobre a mesa. Sim. Então, vê que a gente não fala só do abuso, da rejeição, do adultério, mas a gente fala da mesa posta. Da Sim. importância, Que né, hoje a importância da mesa não é a mesa bem colocada, um prato lindo, maravilhoso. Não, é a mesa posta, é você a mesa. Claro. Tua família a mesa. Porque hoje pega um prato, vai para o computador, vai para o quarto, vai para a sala, e as famílias não se reúnem mais, não conversam, não discutem, né? Não falam de algum problema ou o que podem fazer. Não perderam a conexão. Perderam. O olho no olho. Isso. Entendeu? Né? E a gente ministrou isso O lá em Luanda. interesse. Sim, Luanda. Né? Meu Deus. A gente foi para o lindo. Paraná fazer casa de Siloé lá em Uau. Luanda. E uma dessas mulheres lá, quando a gente ministrou sobre a mesa, ela olhou para dentro dela. Eu tive lá agora, em novembro, eu tive lá e eu fui jantar na casa dela, que ela nos chamou para jantar, só para falar um testemunho, que na casa dela não tinha mesa. E assim, ela mora numa fazenda, uma casa maravilhosa, mas era cômodo e comer na casa da sogra, que era junto, tudo no mesmo terreno. São casas grandes, mas é uma fazenda. E aí e ela não tinha mesa em casa com 2 crianças. Quando a gente deu o testemunho, ela chegou em casa, olhou para a casa dela e disse, gente, eu preciso de uma mesa na minha casa. Como que eu estou criando meus filhos sem a mesa? Sem estar sentada à mesa com o pai, com a mãe, sem eu fazer uma comida para os meus filhos. E eles saberem que vão chegar do colégio, tem uma comida, um bilhetinho no pratinho esperando. E ela providenciou a mesa e o testemunho dela está lá no livro que deu o nome para a mesa de Siloé. Uau. E aí é lindo o testemunho dela Lindo. nessa área da mesa, tá? Com a família. A Dev Titus fala, né, que é na mesa que se forma o coração. Sim, Exatamente. o caráter. Tem que voltar isso para casa, com né? certeza. Para os lares. E, infelizmente, ainda Aprende. existe, né? Muitas casas ainda que estão precisando inaugurar a mesa. Aprende isso também na casa de Siloé. Isso é cultura, a casa de A Siloé casa de também. Siloé é cultura. É. Outro conteúdo também maravilhoso dentro da Casa de Siloé é Viva a Vida na Plenitude. Né? Porque é verdade. Né? Porque a gente, justamente a Casa de Siloé acaba sendo completa, né? Em todos os sentidos, né? Fala aí por pouquinho, pastor. Como é que é? A vida na plenitude Viva do a Espírito Santo, viva a vida. Uau. Na plenitude do Espírito Santo é a alimentação. Sim. Então, nós temos uma amada, Dona Rosa Maria. Ela trabalhou muito tempo naquele de para emagrecer, vigilante do Vigilante peso. do peso. Sim. Então, ela se formou tudo. Então, ela tem Isso é uma os guerra hoje cardápios, das tudo. mulheres. Muitas Isso. descontam esses problemas emocionais Só na que comida. isso, aí o que a gente trouxe a Casa de Siloé, como ela é bem completa, ela já trabalhou uns 20 anos com isso, a gente trouxe, resgatou, Isso. que ela parou de trabalhar há muitos anos e a gente resgatou esse trabalho dela dentro da Casa de Siloé. Por quê? Hoje, assim, onde você senta, as pessoas só falam disso. Né? Tá gorda, precisa emagrecer, outra tá dieta assim, pra lá, tá sal, é dieta, pra cá. e as pessoas não aguentam mais isso. Aí quando você fala mais uma dieta, não, a Dona Rosa Maria trabalha com a reeducação alimentar para as magrinhas, para as mais fofinhas, mais gostosinhas, Isso. né? Sim, As mais recheadinhas. Sim. mais recheadas. E daí ela explica o quê? Alimentação saudável. Então a gente está trabalhando para alimentar a tua carne com coisas saudáveis. Então com isso, quem precisa emagrecer, Emagrece. vai emagrecer Uau. automaticamente, sem ficar constrangido e nem alguém pegando, deixando você com o emocional abalado, porque eu estou muito gorda. E aquilo ali vai te dando uma autoestima. E aquela pressão né? psicológica que eu tenho que Não, emagrecer. aí né? a magrinha que não precisa emagrecer, mas ela Vai vai aprender ter a ser alimentação saudável. saudável. Sim. Os filhos não vão comer aqueles lanches todos em casa, aquelas comidas, as frituras. Então, você está alimentando a sua carne com coisas saudáveis. Então, a gente tem vivendo a vida na plenitude do Espírito Santo, Uau. com essa É. comida linda que a gente já serve lá na casa de Siloé, que é um banquete de saladas. É Que linda delícia. a nossa... Sim. Não, você Nossa sabe que alimentação vocês lá. falando aí, eu me lembrei aqui vou dar um testemunho agora aqui pra vocês. Que esse negócio da mesa, gente, isso é tão assim, parece uma coisa simples, né? Mas isso é tão transformador que... Poderoso. Poderoso, exatamente.
Porque realmente é um lugar de comunhão, né? Sim. E você vê lá em casa, a gente tem uma mesa gigante e uma bancada assim na cozinha, né? E eu toda a vida só fazia as refeições ali, o meu esposo. Na aqui, bancadinha, na né? bancadinha. E daí nunca caiu minha ficha, sabia? Um dia até ele, que conectado com o Espírito Santo, ele virou. Ele é. Ele virou e falou assim: que engraçado, né? Uma mesa desse tamanho, a gente come aqui apertado aqui, né? Então, mas olha pra você ver, eu nunca. Aí eu participei Experiência da do lar. experiência do lar, na mentoria, né? Ali foi uma chave, assim. Ó. É. Eu falei, o quê? Nunca mais. É. Isso aí. E é gratificante, né? Você E fazer eu a acho mesa que, assim, para ó, os seus. e eu acho que nem só. Nossa. Eu confesso que ainda, quando eu tô sozinha, eu sento lá. Mas nem sozinho eu deveria sentar lá. Mesmo sozinho, eu deveria sentar à mesa com Sim. Cristo. Sabe que Isso. tem alguém que senta com você na Sim, mesa, né? Exatamente. Ele tá ali Tá ali. e fala. Então. É. Olha, depois de hoje, nem sozinha eu vou sentar lá mais. Coloca um pratinho Isso ainda e diz, mesmo. ó, aqui é pra É pra você, você. ó. Exatamente. Não tô sozinha. Exatamente. Não, é alguém muito, aqui. é muito, assim, gratificante, Mas né? eu acho que, sabe, que uma coisa que eu aprendi muito naquele livro que vocês vão ler é que, é tremendo isso. Cada vez mais, não vou falar que é fácil, porque o que é fácil na palavra de Deus? É. Sem Cristo é difícil, mas com Ele é fácil, Sim. né? Esse é o ponto. Isso foi outra coisa que eu aprendi. Com Cristo é fácil. É que a gente tem que enxergar os nossos maridos como se ele fosse Jesus. É verdade. A gente tem que ver Jesus neles. Sim. O apóstolo Paulo fala que é trazer à existência as coisas que não existem, né? É. Esse tem que ser o nosso exercício. E tratar eles e lidar com eles como se eles fossem Jesus. Sim. Essa é a chave do casamento. Não é porque merece, não é porque por eles, Sim. é por ele. É por ele. Tudo para ele. Tudo para ele. Verdade. E pela nossa identidade, pela nossa natureza, pelo aquilo que nós somos. Sim. Sobretudo se quem tem Cristo somos nós, e muitas vezes é a mulher e não o homem, né? É, nós somos as guardiãs do lar, né? Exatamente. Então, A responsabilidade nossa de mulher é muito grande. nossa, é Ai, nossa. É. né? A gente Mas é não pode nossa. abrir mão disso. Não. Então, esse tem que ser o nosso compromisso. E é nisso aí que você vê que a Casa de Siloé contribui bastante, né? Meu Deus. Porque essa mulher volta para casa com um novo olhar. Uhum. Sabe que eu vou dar esse depoimento, que eu já dei esse testemunho. Teve uma pastora que ela é fantástica, nossa, ela é socióloga, ela já veio falar várias vezes, ela é minha xará, inclusive. Ah, Minha xará. conheço, né? Aham. É bênção demais. É muita bênção. E Bênção. ela também trabalha com muito aconselhamento de Sim, mulheres, né, sim. e tal. Daí ela contou um testemunho de uma delas que foi fantástico, gente. Fantástico, eu chorei, assim. O marido foi fazer uma viagem, daí não convidou ela ficou profundamente chateada. Imagina, vocês devem ter vários testemunhos desses, né? Mas quando ele voltou, ela tinha feito uma mesa maravilhosa com a comida que ele gostava, com a melhor comida que ele gostava e tal. E aí a pastora falou assim, até a pastora já estava tomando as dores dela, né? Já tava ficando assim, indignada com o marido, mas como que ele pôde fazer isso? Ela contando. E daí ela falou assim, mas como? Como é que você faz um negócio Como é que desse? você faz um negócio desse, né? O perdão é uma coisa que a gente, né? Não... É. E aí ela... Esse é o segredo. É o segredo. E é assim que as pessoas veem Cristo em nós, né? Sim. Não tem outra forma. Fazendo o que os outros fazem, que diferença tem, né? E daí ela virou e falou assim, eu fiz, porque senão eu não seria eu. Meu. Eita. E é sobre o que a gente é. Sim. É Identidade, sobre quem tá tá vendo? em nós, né? É sobre, exato. Quem tá A em nós. identidade, o sobre a nossa, propósito, né? É sobre o que nós somos nele, é sobre a nossa identidade. Porque de que outra forma nós vamos resplandecer a glória de Deus? Sim. Não tem outra forma. Sim. Fazendo o que as pessoas fazem, que todo mundo faz, fazendo o que todo mundo faz. Não, e você sendo assim, as pessoas que estão lá fora olham para você e dizem assim, ó, é muita ignorância. Como que não é Como assim? que ela é boba? É muito bobinha, muito boba. Mas como é que tá o teu casamento, amiga? Sim. Sendo bobinha assim, teu casamento tá inteiro. Não é? Mas Sim. acho que não são bobinhas que acham que são inteligentes, Estão destruídos, que estão lá né? fora, estão destruídos, porque não sabem o que fazer para segurar a Sim. sua casa, seus filhos, o seu Sim. marido. Não tem essa sabedoria que vem de Deus. Exato. Porque é Ele que vai te abrir a porta para tu perdoar, para tu guardar. Ah, houve um adultério no meio do caminho. Não, abre a porta e manda embora. Não, A o carninha marido quer é fazer meu, isso, né? a carne quer. Sim. Mas o marido é meu, a casa é minha, os filhos é meu.
Vou lutar, sim, é a minha família. Porque a família é o projeto de Deus. Claro. Como que eu vou destruir o projeto de Deus, né? E o projeto que ele colocou nas nossas mãos? Né? Às vezes a gente acha que é o marido que está traindo, mas e quantas mulheres? E quantos testemunhos a gente tem na casa de Silé que elas chegam ali desesperadas, que Não, elas sabe é o que que traíram. é mais, pastora? E você Sim. tem que acudir ali. E mais, sabe o que mais? Que é mais, já que o negócio é de confrontar, né? Aí é com ela. Ó, a faca na bota. É com ela, é com Ó, ela. vou lançar a faca na bota agora, pastora. Meu Deus Aí, do céu. então, eu O que passo levou pra o ela. marido a trair? É isso aí. Agora chegou no ponto bom. A gente vê que também Tem- existe muita transferir- tolice, tem hora, né? Transferir a responsabilidade é muito fácil, mas qual que é a minha... Porque assim, ó, a mulher tem uma parte nisso. Tem. Qual que é a parte? Com Qual que é- certeza. Qual que é a minha parte nisso? Não, às vezes você vê mulheres que literalmente estão julgando o marido na cama da outra, né? Então. Porque e aí vai- realmente não está cumprindo, E sem né? perceber. E aí Nem sem acha que não, perceber. o marido é que... Sim. E a Mas gente, o que levou aquilo? e a gente traz a responsabilidade para ela, né? Sim. A gente traz, você é a culpada. Claro. Você é a Porque, culpada. até porque nós mudamos... Você muda seu marido? Você muda seu marido? Não Também tem muda. A gente só pode mudar é a gente. Sim. E outra, se somos nós, é isso que eu falo. Se Cristo está em nós, ele tem que partir da gente. A gente tem que ser a diferença. Não, quantas vezes a gente abre a porta e fala assim, ó, Vai não embora. está contente com essa, arruma outra. Isso. Não é isso? Não tá, e isso daí, pessoa, a gente conhecedora da palavra. Não estou falando de quem não conhece. Não está contente? Abre a porta, ó, a porta está ali, Sim. né? E daí a gente mesmo manda embora. E aí ele vai. Então, viu? Ele vai. Não, e assim, a mulher tem que ter em mente que assim, se realmente esse homem for para fora, tem outra lá já esperando. Tem. Tem, às vezes tem as queixas, né, do marido, mas às vezes vai pegar o marido da outra para dever também. Então, é isso que eu Né? falo. Então, a gente tem que desejar essa sabedoria que não é do homem, que vem do Sim, alto, sabe? sim. Essa morada de Cristo em nós. Discernimento. Porque é só aí que a gente vai ter a alegria e a plenitude, Sim. Discernimento, né? não é? É. E é tudo É por isso ele, que a gente, sobre ele. Exato, a gente tem que desejar isso, né? Desejar isso, ter isso. E infelizmente a gente depara com cada situação, né? Que não é fácil. Não, eu faço ideia. Mas assim, precisa se posicionar. O segredo é você se posicionar. Essa mulher se posicionar. Porque tem solução, Claro que tem. né? E não adianta querer Tem mudar jeito, o outro. tem Muda jeito. você Tem primeiro. jeito, É né? Como você diz o que Paulo tem que Vieira. mudar. Tem jeito, Tem papai. jeito, Tem né? jeito. O problema é que as pessoas, como a gente falou no princípio, elas não querem se responsabilizar, porque dá trabalho, Claro que dá. né? Aí ela é prefere o que eu ficar no comodismo, É. né? E É ficar com os outros amenizando aquela situação. É um olhar para dentro. É. Assim. Porque assim, a gente vai lidando com as situações sem expor e vai assim, amontoando assim, né? Você vai Escondendo se no tapete. acostumando. Sim, Você vai se isso mesmo. acostumando. E aí, mas daí tu não quer mexer naquilo, Não, daí tu vai escondendo, sim. escondendo, empilhando. Daí vai lá na casa de Siloé e puxa assim, aquela, Puxa. no meio, assim, ó, pra Ih, desmontar tudo. Isso, é tudo. cheio de departamentos, É. escondidinho que vai se abrindo. Sim. Vem vindo pra fora, tá? É. Mas é Tem o que que eu vir falo. pra E a a gente- verdade cura, mas liberta, né? Sim, a gente Isso. leva essa mulher a uma queda que eu acho que é a melhor queda, que é cair em si. Caí boa. Boa, bem pastor. isso aí. Entendeu? Porque quando a pessoa cai em si, ela entende, não, realmente, eu preciso mudar. É cair Eu em preciso si. me posicionar. É. É a melhor queda. É o que aconteceu com o filho pródigo. Ele fez o caminho de volta, porque ele Aham, caiu, ele em, caiu si. em si, Ó, verdade. na casa do meu pai, É. eu tinha de tudo. E eu não Né? via, eu achava que lá fora que Eu tinha vou ser tudo, né? pelo menos um dos seus empregados. Ah, tu viu? Aí chegou lá, o pai tava lá, ó, né? Ai, é de Eita. arrepiar. É de E a gente, Trocou as vestes, deu sandália e anel no dedo, hein? e a gente Ah. faz isso, né? Meu Deus. E a gente faz Né? isso. Então, assim, é isso. É você restituir essa pessoa realmente pro lugar dela. É. É trazer ela pra essência, É. né? Isso é a simplicidade do É Cristo. trazer ela pra É essência. a presença dele, a essência dele. A simplicidade não é porque estamos num lugar simples. Ai, que É porque delícia. Jesus É era simples. simples. Ele não tinha uma boniteza que te chamava a atenção, mas ele tinha o amor, a presença, o amor, o né? bom perfume de Cristo. Era o perfume dele que exalava aquele amor, aquele cuidado, a cura.
é essa essência Sim. que a gente tem que transmitir. Elas chegam E que a ali, gente tem que exalar, né? elas entram no portão, já entram chorando. Eu faço Sim. ideia. Elas já chegam chorando, né? Ela disse, eu não sei o que tem aqui, tô com uma vontade Até eu de já. chorar. Eu tô igual a falo, Glorinha. O dia que a "Chora." Glorinha esteve aqui, ela sentiu também uma presença e tal. Daí esses dias ela falou assim pra mim: não tem um lugar lá pra eu servir cafezinho? Deixa eu ir só pra servir. Aí eu tô igual. Vocês não precisam de alguém pra servir um Você cafezinho? é nossa convidada a participar de uma casa de Siloé. Vou mandar a Ai, agenda obrigada. pra você, né? E a pastora Eu Rosânia vou com muita honra. e porque você deve ser vê um qual é a lugar data que você pode ir. E não é aquele lugar que, eu tô destruída, agora eu vou lá. Não. É porque tem coisa lá dentro, guardada, lá da tua infância, que você ouviu da sua mãe, dos seus pais, ou até no ventre dela, que nem você sabe. Mas quando você está na casa de Siloé, lá no teu inconsciente, o Espírito Santo faz você lembrar. Uau. Então, você chega ali sem saber o que foi fazer. Sim. Mas, automaticamente, o Espírito Santo vai entrar lá e vai dizer assim, ó, é aí, filha. A ferida está aí. E ele dá, e você vê, tá? Tem pessoas que viram, fazendo a casa de Siloé lá com 4, 5 aninhos, sendo abusada pelo vô. Uau. Sim. Pelo vô, tá? E ela fechou os olhos numa dinâmica que a gente tem lá e ela se viu. O Senhor trouxe a memória dela, o lugar que ela estava. E por isso que no casamento dela, ela não conseguia ter relação sexual com o esposo, achou que tinha problema de vaginismo. Sim. A gente levou para uma médica, nós arrumamos a médica. Ela não tinha nada. E aí o Senhor mostrou para ela na casa de Siloé onde ela estava. O vô, na verdade, o avô dela levava ela para uma casa onde tinha um senhor, um alemão, Sim. e era aquele alemão que mexia nela. Ela era uma criança de 4 anos, ela nunca imaginou isso. Ela se viu naquele lugar, naquele caminho, naquela direção, e a gente fez um trabalho de cura, de perdão. O avô nem existe mais. Olha isso. De perdão na vida dela. Ela liberou perdão pro vô, ela se perdoou. Sim. E eu encontrei ela outro dia, ela disse assim, pastora, minha vida é outra, meu casamento é outro. O que é isso? Ela não sabia o que ela tinha. Sim. O Senhor trouxe a memória lá. Mas é porque Coisas guardadas. Que você não Uau. sabe. É porque o próprio cérebro, ele apaga, né? Isso. Justamente para não te trazer Até os 7 anos, sofrimento. Claro, né? É verdade. Até os 7 é uma anos, né? defesa. É assim. É uma defesa mesmo. Só que aí a pessoa vive uma vida, passa anos e anos, às vezes com um problema na vida sexual, sem saber o porquê. É um abuso. É um abuso que passou. Né? Como já tive casos de... E muitos casos de homossexualismo também vêm de Sim, abuso, né? Sim. A maioria. A maioria. Eu fiz um podcast aqui, gravei com uma missionária sobre missões até e tal, muito legal. E ela foi homossexual, né? E aí hoje ela trabalha com famílias que têm homossexuais e tal, dentro das igrejas e tudo. Sim. E daí ela conta isso. Claro que isso não é só um meio, diz que cada Não caso só é um caso. isso. Sim. Mas tem isso também. Alguns é abuso e alguns é tipo uma rejeição Sim. que quer tipo se vingar. Sim. É uma vingança com os pais, né? Uhum. É uma vingança com os pais. Ela diz que sempre tem um gatilho. Tem. Tem. E tem que descobrir. Tem. E tem que faz descobrir, exato. E lá na casa de Siloé, você faz um caminho de volta. Oh, glória, Você né? faz, você vai indo para trás. Pô, eu tenho que retroceder. Não, você vai fazer um caminho de volta na tua mente. Onde você se perdeu no caminho. Não Em é uma algum regressão. lugar- Não é não regressão. podemos confundir com regressão, Não, né? tem nada a ver. Não, é só para você saber onde você se perdeu. Uhum. Tipo, o adultério, você passou por uma traição, teu marido foi embora, onde você se perdeu? Você precisa fazer um recálculo. Vamos É o que eu recalcular a falo, rota. Né? Vamos recalcular a rota? É uma viagem para dentro, né? Isso. Sim, sim. Recalculando a rota. Aham. Recalcula. Por que o teu marido fez isso? O que você falou? Como você tratou? Como você fez? Vamos recalcular e vamos voltar a isso. É Sim. porque Trazer a existência, essa né? questão da rejeição tem outra coisa linkada a ela, que é o vitimismo, né? Sim. A gente depara com muito vitimismo. Demais. Aí você tem que levar essa mulher a o entender. vitimismo, por sinal, é o mal Sim. da sociedade, do Sim. século. né? Ah, sim. De coitada ainda. né? Coitadinho. Parece um vírus É. altamente contagiante. Sim, né? Um coitadinho. bem Meu, não é? Parece um vírus, assim, de coitadinho, de vítima. É. Porque a pessoa tem um certo ganho naquilo, né? Em Tem. ser o coitadinho, Ih. né? Alguém tem que fazer alguma coisa. Sim. É Que porque não ela, eu. ela acaba trazendo Não. as pessoas Né? para Alguém perto dela, que não né? eu tem que fazer alguma coisa. Isso é um problema. É. E aí acaba o quê? Muita gente se aproximando, né? Porque tem que cuidar, que coitada, né? Oh, meu Deus, que dó, né? Aham. Mas só que essa pessoa fica ali até quando? Exatamente. Né?
Nós viemos para ser o sal da terra e a luz do mundo. Sim. E assim, ó, a gente tem... A Casa de Siloé também tem parceria, né? A gente tem parceria, assim, com o doutor Luzimar. Entendeu? Quando a gente não dá jeito, a gente manda pro psicólogo. É conhecido aí da galera, pastor Luzimar, e quando ele não dá jeito, ele manda pro psiquiatra. Quando não dá jeito. Os dois, né, trabalham Mas, enfim, juntos. tem jeito. Tem jeito. O importante é que a gente vai até o fim. Eu brinco com ele, sabe? Porque ele também é nosso, manda cliente para nós. Olha, cliente, eu falo. Ele chega cliente lá, você precisa fazer a Casa de Siloé, ele fala. Para cliente dele. Aí, é pago a Casa de Siloé? É pago, sim. É pago. Eu falo já do pago, Fala né? aí do pago. Aí eu falo para o pastor Luzimar, o senhor está preparado? O senhor está entregando a sua cliente, ela não vai voltar mais. É verdade. O senhor vai perder a cliente. Né? Ela vai se curar aqui e já vai era. Vai se curar e já era. Mas só que a gente manda, né, as pessoas lá para ele também. Quem dera que acabasse, né, as pessoas e ninguém mais precisasse de cura, né? Sim. A Casa de Siloé, ela é cobrada, ela tem um valor. A gente tem despesas, né? Sim, é para cobrir as despesas. É para cobrir as despesas, ela não tem fins lucrativos. Eu creio que nós estamos construindo, vamos começar a construir uma casa própria, nossa, sede. Uau, glória a Deus. Então a gente precisa construir, né? Hoje aproveitem, porque hoje o valor dela é um valor bem simbólico. Simples. E eu creio que amanhã ela não terá mais esse preço simbólico, porque as despesas vão ser maiores e assim, ó. O nosso projeto é diferente. Você vai poder ficar hospedada naquele lugar. Ter um tratamento naquele lugar. Entendeu? Tipo, um casal de pastor passou por uma situação muito difícil de perdas, né? Tem tantas coisas assim sérias. E não é uma Casa de Siloé que vai resolver. Você vai ficar hospedado lá. Entendi. A gente vai cuidar de você naquele lugar. Você vai fazer exercício. Você vai ter um tempo com Deus. Você vai caminhar no meio da mata. Você vai ter um tempo. Você, tua esposa, você sozinho. Então, vai ter. E o nosso objetivo também é uma casa masculina. A gente já está... Olha! Né? Só mulheres, não, homem também, né? Sim. O homem tem os seus problemas que eles guardam para eles. Sim. Então, a gente vai ter já a casa de Maqui, Sim. que é com homens. Vai ter homens cuidando de homens. Então, vai ser muito excelente aí, viu? Bacana, viu? Casa de casais também? Pretendem? Não, aí não, só né? se o senhor... trabalhar no caso, como vai ter de homens e de mulheres, Sim. Se houver algum caso ali de casal, a gente vai trazer para perto. Ah, entendi. Sim, a gente traz. E o valor hoje está quanto? Hoje está R$200 a Casa de Siloé. É muito barato. Mais barato do que uma consulta médica. Sim. Eu falo isso aí, ó. Você vai lá, o médico fala com você 1 hora, te enche de remédio. Quando fala 1 hora, né? Sim. Te enche de remédio e não dá jeito em você. Então, você vai pagar R$200 e você vai sair dali, ó. Curadinha. A consulta é com o médico dos médicos. Sim. Sem remédio ainda, sem remédio. O remédio que você vai sair daí é a Bíblia. Exatamente. Né? Assim, a Casa de Siloé realmente assim, é um presentão de Deus. De Deus, né? Para as nossas vidas e para a vida de muitas mulheres. Uau. Assim, nesses 4 anos, assim, você tem já... Vocês já testemunharam muita coisa, Não, né? muita coisa. Glória a Deus. Meu Deus. São muitos testemunhos, né? São muitas coisas que a gente já viu acontecer, né? Meu Deus. Meu Deus do céu, muitas cadeias sendo quebradas, muitas cadeias sendo quebradas, né? Assim, muitas fortalezas na mente também sendo quebradas. Assim, Deus age assim de uma maneira sobrenatural. Tem algo novo que a gente vai começar agora a partir de, creio que, não sei se março a gente já vai conseguir, mas o livro que vai ser lançado é um livro de cura. Então, é um livro de estudo. Uau. Então, ele não é um livro para você só ler, ele não é para você estudar em grupo. Em grupo. Então, ele vai ter a igreja que quiser pegar o livro e fazer os grupos lá, no máximo 10 mulheres, porque vai ser estilo Casa de Siloé. A gente vai ministrar, vai formar as líderes para ministrar com dinâmicas, tudo certinho. Mas 10 mulheres no máximo para você também dar colo, para você cuidar na igreja. Ótimo. Então, vai ser uma imersão dentro da tua igreja e nós vamos começar a ministrar também. Vamos fazer algumas salas aí de grupo. Então, ali você vai saber quem você é, tem a identidade. Até para criar os líderes, isso, né? Isso, que o Senhor já te conhecia desde o ventre da tua mãe, então tem cura lá no ventre. Então, ele vai vindo passo a passo, 8 capítulos de estudo para que você saia dali também passando por um processo de cura, de restauração, com bastante testemunhos. E assim, é algo de Deus.
algo de Deus. Que tremendo, gente. Eu falo que a Casa de Siloé tem prevalecido, né, até então, né, pastora? Justamente porque são tantos testemunhos que, assim, não tem como você negar o que acontece lá, Sim. né? É surpreendente até para vocês, né? Sim, É. até pra gente. Não. Até pra gente. Porque é muito maior do que a gente pensa, né? Sim, muito maior. E aí você vê assim, meu Deus, glória a Deus porque essa mulher chegou até aqui, Não é? entendeu? Aí tu vê como ela é amada, né? Sim, E sabe como é que surgiu, assim, a Casa de Siloé? Eu lembrei agora ali. Eu estava numa oração com o Senhor e sobre um assunto que, em vez de aumentar, diminuía. Em vez de abrirmos mais departamentos, fechava. E aí o Senhor falou para mim muito, mas assim, foi muito claro. Eu entrando na igreja, Ele falou para mim, olha para o coração das pessoas que eu vou mostrar ele para você. Vocês olham as pessoas adorando a Deus, com as mãos levantadas, elas choram na hora do louvor e você acha que ela está cheia do Espírito Santo e da presença. Ela está doente, ela está com dor. E olha quem senta ao lado dela, não está nem aí para ela. sim, Não está nem aí. Ela entra na igreja e sai da igreja com a mesma dor. Quem cuida dessas pessoas? E eu quero cuidar. Quero cuidar do coração. Aí eu disse, não, né? Eu não, né? Eu fui brigando com aquilo ali, eu fui sentindo dor. A pessoa vinha, me abraçava, e aí ela dizia assim, eu sabia que o teu abraço está me curando, eu sinto, assim, uma cura com o teu abraço. E meu marido já começou. Vai lá, abraça aquela pessoa. Eu disse, vai. Não vou, Deus não falou comigo. Tânia, vai lá e abraça aquela pessoa. Aí eu ia lá, abraçava. A pessoa se acabava de chorar e eu sentia a dor dela. Então, assim foi que começou a Casa de Siloé. Foi o Senhor mostrando dentro da igreja. Por isso a gente faz com cristãos. Entendi. Né? Porque as pessoas estão doentes dentro da igreja. Elas adoram, ouvem a palavra, adora, eu entendo, é um lugar onde a gente vai se reunir. Eu também vou na igreja. Mas quem está cuidando dessas pessoas? Quem está arrancando a dor da perda de um filho? Quem está arrancando a dor de um divórcio? Quem está arrancando a dor de um filho que está lá nas drogas? Quem está arrancando a depressão dela, que ela só ouve um culto e vai embora? Ou a dor de uma mágoa, Sim. do A não dor, perdão. claro, Né? da falta de um perdão, da rejeição. Claro. Entendeu? Alguém que te humilhou, de alguém que traição não é só de adultério que a gente está falando, não. Sim. Tem tanto tipo de traição que as pessoas nos traem hoje, né? sim. E foi assim que começou, na verdade, a Casa de Siloé. Foi porque Deus queria mostrar o coração. Que tremendo, Como está né? o coração. E assim, e a Ele gente quer, ele sabe faz, que, né? Ele e a faz. gente sabe, infelizmente, né? Dentro da igreja é o lugar onde as pessoas mais usam máscaras. É. Isso aí, no livro fala sobre isso, identidade ou máscaras. Entendeu? Você se maqueia para se esconder, Exatamente. tá lá. Né? Aí as pessoas vão vivendo a vida, né? Esquecendo que tem um lugar que pode, de um lugar em Cristo de cura, né? É Elas não verdade. precisam É ficar. o que ela disse, ficam presas É, sem saber que está aberta a porta, né? sim, sim. Aberta. Da cadeia. O Senhor pegou a chave e disse assim Sim. para você, ó, tá aqui, Tá a chave é aqui. tua. Ele entrega a chave para a gente abrir a porta a hora que a gente quiser. Sim. E às vezes é bom ficar presa. É o caso da vítima que eu tô falando. Às vezes é ali- cômodo. Sim. Ali é um lugar seguro, né? Infelizmente tem muita coisa. É verdade. Mas que bom, né, que existe isso e que as pessoas possam tomar conhecimento, né, Sim. disso. Divulgar isso, porque é cura para muitas mulheres, né? E agora vai ser para homens Vai, e se tremendo, Deus né? quiser, né? Eu falo que a gente não adianta amenizar, eu falo que é camuflar, né? Não adianta anestesiar a dor. É, exato. Porque se a dor existe, é porque tem uma raiz para ela. Exatamente. Né? Então você precisa encontrar essa raiz. É Para verdade. que essa dor seja tirada. Exatamente. Então Nunca não adianta, mais volte, né? então não adianta amenizar essa dor, né? Não adianta colocar um band-aid, né? Não adianta. E nem colocar um mercúriozinho sem limpar. É, também. Verdade. Tem que arrancar aquele pus. É verdade. Tem que limpar, né? Senão Tá melhor. não Porque pode cicatriza. até criar uma casquinha, mas na hora que arrancar Não, a casquinha, se vem a não- ferida de novo. Se não tirar o pus que está lá dentro, não vai Exatamente. cicatrizar. É. Se não tirar, vai ficar lá dentro. E você vai ter uma vida É, tratar doente. só os efeitos, não a causa, né? Sim, sim, Isso vai nortear toda a vida da pessoa em todas as áreas dela. sim. E é lindo, né? Eu falo que aquele Jesus, quando teve um encontro com Pedro ali, né? Logo após Pedro negá-lo, né? Aí você vê ali que Jesus não puniu, Jesus responsabilizou.
Né? Você não vê momento algum Jesus punir Pedro pela atitude que ele teve, né? De falar que não conhecia o Senhor. Mas quando o Senhor chega para ele, Pedro, tu me amas, né? Por 3 vezes, né? Então apacenta minhas ovelhas. Né? Então a gente faz isso na casa de Siloé. Essas mulheres que vão lá, a gente não está lá para punir elas, nem para julgar, nem né? para julgar, para acusar. Tipo quando nada. A gente fala de quem abusou, do abusador. Ele abusou. Ele também foi inconsciente, ele também não aprendeu. Então a gente leva aquela pessoa a perdoar e não dizer a culpa foi dele. Ah, foi por causa dele que a minha filha também. Não, eu tenho que trazer a responsabilidade. Sim. Né? A responsabilidade. Para mim, não, eu perdoei lá, agora vamos ensinar aqui que tem que perdoar. É o perdão. E hoje a gente quer acusar, a gente não leva a responsabilidade. Melhor acusar os outros do para que ter o perdão. É claro, né? É mais fácil, né? A gente acha que é, né? Mas no fundo não é. Mas a gente acha que é. Sim. Aí a gente faz isso. No fundo não é, porque viver uma vida de dor é difícil, né? Muito difícil. Mas tem saída. Né? Tem saída. A gente está aqui para falar para você, mulher, né? Que tem jeito. Que tem jeito. Glória a Deus. Que tem jeito. Que tem solução. Não fica aí se martirizando, não fica dando uma de coitadinha. Sim. E que não tem jeito, porque tem, né? Que tem jeito, em Jesus tem jeito, e você, querendo, tem jeito. Claro. É que a decisão é sua. Sem dúvida. Sim. Decisão é sua, o que você quer? Aí fica aí nesse círculo vicioso, né? Sai e volta, sai e volta, sai e volta. E volta, não, né? tem que quebrar. É verdade. Tem que quebrar esse tem ciclo 19 vicioso. mulheres lá para ajudar. Sim, tem. Então é isso. Vamos tem, sim. encerrar com essa pergunta, né? O que você quer? Isso. Né? Quero agradecer a presença de vocês aqui hoje, com essa bênção que é a Casa de Siloé, né? Que as pessoas possam tomar conhecimento, indicar para as amigas. A gente indica tanta coisa para as amigas, né? Sim. Vamos indicar essa bênção, né? Essa cura. Dá a receita. Precisa de uma receita de cura? Né? Casa de Siloé. Casa de Siloé. Que vocês possam prescrever, assim, ó, à vontade para as pessoas. Lá tem uma água diferente, uma água. Água, uau. Uma água diferente. Você vai beber dela e não vai ter mais sede. Sim. Uau. Sim. Tá lá. Tem um pão também, né? Tem. É ele. É ele. É ele. Que glória a Deus. Então é isso. Divulguem aí para o maior número de mulheres que vocês conhecem. Eu tenho certeza que todo mundo conhece uma pessoa que precisa da Casa de Siloé, né? Sim. Entra lá na fila de espera, vai valer a pena. São vidas restauradas, casamentos. Sim. É muito tremendo, né? Sim. Muito obrigada, gente. E você imagina assim, igual quando você pega, né? Eu sei que a gente está terminando. Quando você pega um caso de abuso, né? Que, meu Deus, que acaba ali. Porque geralmente o abusador, ele se torna, aquele que foi abusado, geralmente se torna um abusador. Então nós temos casos assim que você vê assim, que a coisa, né? Meu Deus. Não para ali, não para. Então, mas aí... É o que vocês falaram, isso vai afetando gerações por geração. Sim, e a própria pessoa que foi abusada, ela passa a abusar de outros. Ser um abusador. Também. Então, assim, é muito lindo. Muitas vezes vão ter filhos abusadores por aí, né? Então, vamos acabar com isso aí, né? Enquanto tem tempo, né? Exatamente. Vamos fazer uma família cheia de graça, cheia de amor. Exatamente. Cheia de paz, não só no ano novo, mas o ano inteiro. Boa, cheia que dá Tânia. paz, né? Não vamos viver um ano de branco e de paz no ano novo, não. No ano inteiro. Vamos viver a paz de Cristo o ano inteiro. No teu lar, na tua casa. Ele disse, é chegado o reino. Vamos viver esse reino, né? Sim. Isso aí. Então é isso. Obrigada, viu? Amém. Que Deus abençoe poderosamente esse projeto, estenda o reino dele aqui, né? Através das mãos de vocês que disseram sim. Amém. Obrigada aí pelo convite, pela oportunidade, Nós né? que agradecemos. Obrigada. Muito obrigada. Viu? Então, já sabe, né, gente? Vamos indicar aí, pelo menos, para uma amiga, porque é bênção. Sim. Eu vejo vocês, uma excelente noite. Eu vejo vocês no próximo podcast com mais uma super dica. Até lá. Amém.